Religiões do mundo. Religiões nativas das Américas. Eu hesito em dizer espiritualidade índia, quando vocês dizem que a espiritualidade inclui tudo. As coisas boas, as coisas más, o positivo, o negativo, tudo. O espírito engloba tudo e a nossa vida é um caminho espiritual. Muito antes da Bíblia e das igrejas terem chegado, nós já tínhamos a noção de um ser supremo. Tínhamos uma ligação com o grande Criador. E na minha tribo, em particular, os Muskogee Creek, damos-lhe o nome de Ofunga, aquele que superintende a vida toda. O nordeste da Sibéria foi sempre uma terra desolada, onde caçadores, pescadores e recoletores lutaram para arrancar os meios de subsistência à natureza árida. Há 30 ou 40 mil anos atrás, alguns siberianos decidiram procurar uma vida mais próspera e por isso atravessaram o Estreito de Bering, que na altura estava congelado, para o hemisfério ocidental. Os que ficaram para trás são hoje os povos da Mongólia e os que emigraram são os índios americanos. Um dia ele perguntou-me: Parrish, o que é que o teu povo chama a um elefante? E eu respondi-lhe: Deus com o nariz comprido. E a seguir perguntou-me: e o que chamam a um leão? E eu disse: cabeça peluda. E ao tigre? E eu respondi: gato selvagem. E ao macaco? E então eu fiquei a pensar. Ele chamou-lhe mamute ou mastodonte. Se calhar foi o que a sua mãe lhe ensinou. Disse que tinham desenterrado os ossos de um desses, não sei onde, e disseram que já tinha morrido há 10 mil anos. Portanto, já tinham passado 10 mil anos desde que ele tinha morrido. E então disse ele: se vocês têm nome para esse animal é porque também já cá deviam estar. Se lhe chamaram Deus com o nariz comprido, é porque ele já estava vivo há 10 mil anos atrás, antes de ser extinto. Portanto, já cá devem andar há pelo menos 20 mil anos. Isto fez-me pensar algo, porque era realmente algo muito interessante sobre nós, os índios. Tal como outros povos que viviam no extremo norte, os povos pré-mongoloides adaptaram-se bem ao meio ambiente árido e gelado. Juntamente com outros povos da Ásia e da Europa setentrional, desenvolveram aquilo a que os estudiosos apelidaram de cultura circumpolar. Estas culturas circumpolares partilhavam crenças religiosas que satisfaziam as necessidades espirituais ligadas à dura existência que levavam. O seu mundo era um mundo milagroso, cheio de seres sobrenaturais que controlavam ameaçadoramente a vida cotidiana.
Ao contrário da maioria das religiões europeias, com as suas instituições fixas e dogmáticas e as suas igrejas organizadas, a religião circumpolar era uma realidade vivida para além dos sentidos normais, com rituais e mitos próprios. Depois dos antigos povos siberianos terem atravessado o estreito congelado de Bering, espalharam-se para sul e para leste, através de corredores livres de gelo, ao longo de milhares de anos. Não se sabe muitos pormenores acerca do modo como esses povos emigraram, contudo parece que o fizeram em pelo menos 3 grandes vagas. A primeira vaga consistiu nos povos a que os linguistas chamam ameríndios, um termo que descreve tanto o povo como a sua língua. A maioria dos índios americanos pertence a este grupo, um grupo que viajou até ao extremo sul da América do Sul por volta de 9000 a.C. A segunda família linguística era a dos Nadané, que incluía várias tribos que se instalaram ao longo da costa noroeste e as tribos atabascanas da Colômbia Britânica. Os Nadané poderão ter chegado por volta de 7000 a.C. A terceira invasão foi a dos esquimós aleutas, que chegaram à América há cerca de 5000 anos. As características mais notáveis da religião circumpolar talvez sejam o cerimonialismo animal e a crença num senhor dos animais. Ao contrário do cristianismo, nós não consideramos que os seres humanos sejam superiores. E também não vemos nenhuma pessoa a ser tocada por um ser divino e a ficar extasiada com um veado ou um urso ou outro ser vivo qualquer. Muito simplesmente não acreditamos que os seres humanos ocupem um lugar especial no ciclo de vida da mãe natureza. Acreditamos que todos são iguais. Mas também havia cultos localizados, dedicados a um lugar sagrado. Havia ainda cultos dedicados a um determinado conceito de ordem cósmica. E tal como noutras culturas indígenas, espalhadas um pouco por todo o mundo, as culturas circumpolares acreditavam em curandeiros em êxtase ou xamãs. Um curandeiro ou uma curandeira percebe de música, de filosofia, de arte, história, religião. E se lhe tirarmos qualquer dessas coisas, as outras deixam de ter qualquer valor. Havia muito mais curandeiros do que curandeiras. Acreditava-se que eles retiravam os seus poderes de um ou de vários espíritos conhecidos pelas suas diversas capacidades sobrenaturais. Xamã é uma palavra tungu que significa curandeiro inspirado. O curandeiro é um visionário estático, cuja função é medir as relações entre o grupo social de que faz parte e os poderes sobrenaturais. Não poucas vezes o xamã envia a sua alma ou o seu espírito protetor para ir buscar a alma de uma pessoa doente ao reino dos mortos. Muitas vezes o xamã usava as suas técnicas espirituais para expulsar doenças que se acreditava serem provocadas por espíritos malignos. Na maior parte dos casos de doença ou de ferimentos, o xamã tentava expulsar o espírito mau, dançando até entrar num êxtase frenético e por vezes agitando o chamado pau do diabo enquanto dançava. De entre essas danças curandeiras, uma das mais interessantes envolvia um boneco do diabo esculpido em madeira com forma humana, por vezes vestido com pele de caribu. Acreditava-se que adquiria vida e que quando as pessoas estavam a dormir profundamente, circulava por entre elas. O meu pai e o meu avô eram os dois curandeiros. Então a minha mãe e o meu avô queriam que eu também fosse curandeiro. Então começaram a falar um com o outro, chamaram-me e o meu avô explicou-me que os curandeiros são pessoas muito especiais. Até porque se não fossem pessoas especiais, qualquer um o podia ser. Hoje é diferente. Nesta canção, uma canção a paz que nós cantamos, conta-se tudo. Algumas canções são canções de oração, são orações. Outras canções são só canções sociais para cantar. Por exemplo, imaginemos que um rapazinho de 10 anos começa a sonhar com o mundo dos remédios, começa a ouvir canções e nós dizemos-lhe, se isso acontecer, não digas a ninguém. Vem ter comigo e não digas a ninguém. Ele vem ter connosco e nós damos-lhe conselhos. Aonde vais aprender muitas canções diferentes
e o Deus que fala contigo vai dizer-te que tipo de canção é que Ele canta. Se é uma canção de cavalo, se é uma canção de pássaro, Ele diz-te. Mas tu não digas a ninguém. Só mais à frente, daqui a 6 meses ou a 1 ano. E entretanto vais continuar a ter sonhos. Agora corre para o campo e começa a cantar. Fala nisso para o ar e guarda o segredo para ti. Mas assim que sonhares com uma canção e no dia a seguir disseres a alguém: olha, sonhei com isto, assim assim, então a canção desaparece e nunca mais te lembrarás dela. O xamanismo atabascano partilhava muitas, mas não todas, as características básicas dos outros povos circumpolares. Os Tanaina, por exemplo, acreditavam no Deus Supremo que vivia na estrela polar e viajava no céu. Em situações difíceis, os Tanaina levantavam o braço direito e apelavam ao Deus Supremo por comida ou outras necessidades. Acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu hálito subia ao céu e que o seu espírito sombra permanecia ainda durante algum tempo antes de desaparecer debaixo da terra. Este conceito de 2 almas num